Deuteronômio 6, a partir do versículo 3, nós lemos assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, vamos um pouquinho à frente agora, em Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Juízes, capítulo 2. A partir do versículo 6, a gente lê assim: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixando o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram ao Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós mais uma vez queremos nos colocar nas tuas mãos, na tua presença, pedir, ó Deus, a tua misericórdia e a tua bondade sobre nós. Especialmente, Deus, te peço que tu estejas me escondendo atrás da tua cruz, para que nós possamos ouvir a tua palavra vindo do Senhor. Não tenho nada a te oferecer, a não ser a minha vida, a não ser aquilo que minha voz, para poder, Senhor, fazer a tua obra. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, que sejamos alimentados pelo Senhor neste dia. Amém, Senhor. Irmãos, eu não sei se alguém vai lembrar, na semana que nós tivemos no mês passado, sobre as famílias, nós tivemos também uma leitura sobre esses dois textos, exatamente esses dois textos, né, aqui. E isso me chamou muita atenção. Eu fui para casa conversando com a Cristina sobre isso e pensando um pouquinho sobre essas duas situações que nós vamos falar aqui hoje. E por isso, com essa oportunidade, eu resolvi então falar um pouquinho sobre isso, né, tratar desse assunto entre nós aqui. Apenas lembrando alguns dados históricos, é bom a gente se situar, né? O livro de Deuteronômio, o nome significa a segunda lei, ou um nome melhor adaptado seria a repetição da lei. Aqui é o último livro escrito por Moisés, foi complementado por algumas outras pessoas depois, mas na verdade Moisés traz 3 discursos nesse livro para o povo de Israel, para o povo que tinha saído do Egito, tinha caminhado durante todo aquele tempo, 40 anos no deserto, e estavam prestes a entrar então na terra prometida. Eles estavam num lugar
a Bíblia denomina como as Campinas de Moabe, era uma região antes de se chegar a Canaã, e Moisés, já bem velhinho e já sabendo, né, da palavra de Deus, que ele não entraria na terra de Canaã, ele resolve então chamar o pessoal para uma última conversa, né, dizendo: olha, a partir de agora vocês vão entrar na terra que Deus prometeu para nós. E a gente chegou até aqui, e tudo que aconteceu no passado, Deus cuidou de nós, então eu quero lembrar algumas coisas para vocês. E ele então, nesse livro de Deuteronômio, vai lembrar dos 10 mandamentos e vai lembrar de algumas coisas que eles deveriam seguir daqui para frente, né, a partir de que tomassem a terra de Canaã. E aí esses 3 discursos, eles se separam no primeiro como um relato, dizendo sobre o cuidado de Deus durante todo o tempo que o povo passou no deserto. Então a gente conhece várias histórias e várias situações onde Deus livrou, onde Deus cuidou, onde Deus trouxe alimento, onde Deus trouxe proteção, onde Deus iluminou o caminho deles. Então Moisés lembra isso. No segundo discurso, Moisés exorta, né, sobre os 10 mandamentos e sobre a questão de relacionamento com Deus. É exatamente isso que a gente vai falar um pouquinho. E no terceiro discurso, mais um pouquinho à frente, no final do livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 30, ele vai falar sobre a obediência do povo ao Senhor, né, exortando o povo a obedecer ao Senhor. Inclusive lá no capítulo 30, ele inclusive chega a fazer um discurso dizendo, né, eu estou te oferecendo aqui a vida ou a morte. Então escolhe a vida, ele ainda dá a dica, né? Escolhe a vida para que vocês sejam felizes e sejam bem. E aí Moisés então morre e o povo então entra na terra de Canaã, dirigido por Josué. E aí, irmãos, interessante que esse texto ele inicia com uma famosa confissão de fé de Israel, que é a Shema, que inicia com a palavra ouve Israel. Então Moisés estava muito preocupado com o povo, sabia que o povo ia encontrar algumas dificuldades também, né, encontrando povos que habitavam aquelas terras, apesar do Senhor já ter dito, né, toda a promessa de que ia dar-lhes a vitória, mas Moisés, conhecendo o povo, já vivia com eles há 40 anos no deserto, já tinha passado várias situações. Moisés então chama e fala: ouve, gente, ouve o que eu quero falar para vocês aqui, vamos sentar e vamos conversar. E começa então a tratar de toda a legislação de novo, e falando principalmente algumas coisas, né, chamando a atenção para o povo, para que cumprirem, para que eles tinham que cumprir essas promessas que foram feitas no passado e obedecer ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha dito através de Moisés, através, né, dos 10 mandamentos e através de toda aquela passagem durante o deserto. Ele diz que atenta para ouvires, para que te bem suceda e muito te multipliques na terra prometida. Ou seja, Moisés está dando a dica, né? Falando assim: olha, para vocês irem bem, faça isso, faça aquilo, atentem para as ordens que o Senhor tem dado. Deus não só cumpre a promessa dele de trazer o povo durante todo aquele tempo, né, no deserto, mas também chega até a terra prometida. A gente lembra que Josué já tinha olhado a terra prometida, tinha voltado com boas e grandes notícias sobre aquela terra, e o povo então estava ansioso para entrar, e Moisés então faz esses discursos antes disso. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para os irmãos aqui: o Senhor, ele tem cuidado do povo de Israel até aquele momento, e da mesma forma o Senhor tem cuidado de nós. A gente tem caminhado, né? Quantos poderiam contar a sua história de caminhada aqui, né? Por quantos momentos, por quantas dificuldades, por quantas lutas passaram até aqui, e o Senhor até hoje sempre foi fiel e sempre cuidou de nós nesse momento, né? E a gente tem acompanhado isso porque são histórias de pessoas que a gente convive o dia a dia, né? Então a minha história é uma história que eu posso depois comentar com os irmãos no particular, chegando aqui em Juiz de Fora 20 anos atrás, desempregado, sem nada, quase praticamente com uma mochila e uma família atrás da gente, né? E o Senhor tem cuidado da gente nesses 20 anos, né? Nos dado tantas coisas que a gente nem pensava em receber do Senhor, tanto espiritualmente como materialmente. O Senhor tem cuidado de nós, e muitas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então o Senhor tem cuidado de nós, irmãos, tem dado a nossa orientação, né, para que nós caminhemos na nossa vida através da sua palavra. O Senhor tem nos alimentado aqui na igreja, o Senhor tem nos alimentado a todo tempo, né? E a pergunta que eu faço: a gente tem reconhecido esse cuidado, esse trato do Senhor conosco nas coisas mais simples, nas menores coisas do nosso dia,
no nosso café da manhã, no nosso alimento, na nossa roupa, no nosso cuidado, né? À noite, quando estamos em casa, que olhamos para dentro da nossa casa, todo mundo deitado em casa, né? Com cobertorzinho, né? Todo mundo inquieto em casa, tranquilo, alimentado. A gente tem se preocupado em agradecer ao Senhor, e tem se preocupado em louvar a Deus por todas essas coisas que têm acontecido por nós. Essa é uma pergunta que já me vem à cabeça olhando esse texto, né? Olhando que Moisés, lembrando ao povo, vocês lembram dos 40 anos que passamos no deserto, quanto que Deus fez por nós, quanto que Deus cuidou por nós e nos trouxe até aqui nesse momento. Temos buscado a sua orientação? Essa é uma segunda pergunta que eu me fiz lendo esse texto. Será que em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu conduzo a minha vida, eu tenho buscado a orientação do Senhor? Ou eu tenho buscado orientações, às vezes, na própria internet, e às vezes em pessoas que não têm exatamente a orientação do Senhor para nós, ou buscado orientações com as multidões, buscado orientações, né, com o mundo que tem trazido tantas coisas para a nossa vida hoje, né? Nossa vida hoje está alimentada de notícias que vêm a cada segundo, a cada momento, a internet, na televisão, a confusão toda que vem das fake news, e a gente a cada momento passando por uma situação diferente e não tendo buscado a orientação do Senhor. Essa semana eu recebi uma notícia, acho que todo mundo aqui deve ter um grupo de WhatsApp da família, e alguém postou alguma coisa no grupo do WhatsApp da minha família, e depois logo veio um primo meu botando uma matéria sobre 2 pessoas que foram linchadas e mortas por conta de uma fake news que saiu. Alguém falou que essas 2 pessoas tinham sequestrado uma criança, batido na criança, e aí aquela notícia espalhou na cidade, e a cidade, então, sem buscar orientação, sem buscar saber o que era realmente a verdade, acabou pegando esses 2 jovens e matando esses 2 jovens, depois descobriram que aquilo era uma fake news. Então, a pergunta é, aonde temos buscado informação, aonde temos buscado orientação, aonde temos buscado a direção? Será que tem sido do Senhor, ou nós temos buscado orientação e direção em diversos pontos que a gente não tem, por exemplo, a base ou realmente a certeza de onde elas vêm? E a terceira pergunta que eu me faço nesse texto, né? Nós temos ouvido essas orientações? Como eu disse antes, né? Nós temos o privilégio de ter pastores capacitados, habilitados e cuidados pelo Senhor aqui na nossa igreja. Nós temos um grupo de escola dominical muito forte, né, que a gente trabalha com várias salas, com vários temas, com vários assuntos que os irmãos têm tido a oportunidade de serem orientados. Mas a pergunta é, nós temos ouvido essas orientações ou temos apenas escutado essas orientações? Nós precisamos ouvir, levar para casa, olhar na palavra do Senhor, buscar o Senhor sobre essas orientações e realmente segui-las, porque elas são as melhores orientações para a nossa vida. E era o que Moisés estava fazendo aqui agora, lembrando o povo do que o Senhor tinha feito por eles, né? Informando de onde vem a orientação, ou seja, as tábuas da lei, da onde que o Senhor tinha dado a orientação, da onde ele tinha a orientação que veio do Senhor, e pedindo ao povo que seguissem essas orientações. Esse é um ponto inicial que logo na leitura desse texto eu fiquei imaginando, será que realmente nós temos assentado, temos ouvido a palavra do Senhor, como nós lemos no capítulo 1 de Salmos, na entrada do culto hoje, no início do culto? Será que temos assentado e olhado as leis do Senhor, as orientações do Senhor para a nossa vida? E Moisés, então, irmãos, a partir do versículo 5, ele começa a orientar com uma lista de coisas que a gente deve fazer, que aquele povo deveria fazer. Primeiro, é o mandamento que o próprio Jesus lá na frente depois vai falar: amarás o teu Deus de todo o teu coração. O próprio Jesus lá na frente vai falar: olha, de todas essas leis eu vou te pedir 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nesse ponto Moisés lá atrás já falava isso. A primeira coisa, amarás o teu Deus de todo o coração. Depois ele vem falando sobre o ensino dos filhos, ensinar os filhos a todo tempo. E é muito interessante quando a gente vê as crianças da nossa igreja vindo aqui à frente, indo lá para trás para o trabalho que é feito com elas lá, e a gente que já está na igreja há algum tempo, né? Eu já estou aqui desde 2004, são 14 anos, e a gente consegue se lembrar de muitos daqueles pequenininhos que estavam aqui, né? Como o Mateus, Matchovs, né? Que a gente chama aqui, desde pequenininho a gente lembra, minha filha também desde pequenininha, a Francine, está aqui, né? Então são 14 anos que a gente vive aqui, e a gente vê como que essas crianças
sendo ensinadas no caminho do Senhor, e tem outros tantos exemplos aqui na igreja, né? Vão crescendo no caminho do Senhor, no ensinamento do Senhor, e aquela oração que às vezes a gente faz aqui na frente, que às vezes despretensiosa, né? Se eu podia falar assim, às vezes a gente olha assim, Senhor, que eles não se desviem dos seus caminhos. E quando a gente olha e vê essas crianças aqui na frente, a gente vê que realmente eles não se desviaram do caminho, porque foram cuidados pelo Senhor, né? E tantos outros que estão espalhados por aí, já também trabalhando e sendo cuidados pelo Senhor. Então, irmãos, esse é um ponto que a gente precisa, principalmente os pais, os avós, os tios, precisam ter isso muito firme na nossa mente. Nós precisamos trazer as crianças aqui à casa do Senhor, para que eles aprendam na maneira deles, no falar deles, no momento deles. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu e a Cristina, ontem à tarde fomos sair, fomos aqui no shopping aqui perto, dar um passeio, e a gente encontrou metade da igreja lá, né? Estava todo mundo passeando lá, né? E foi interessante que a gente encontrou um casal também com uma criancinha, e estava o Abraão lá com a gente. E aí assim, a gente passou, se cumprimentou, depois eles voltaram e falou assim, olha, a pequenininha falou assim, olhou para o Abraão e falou assim, lá o papai do céu da igreja. Então, ou seja, ela já sabe, né, ela já conhece o Abraão, já sabe que o papai do céu está aqui na igreja. Ela vai aprender que não é o Abraão, mas ela já sabe que aqui na igreja ela está aprendendo alguma coisa diferente. Então, assim, como é bom ver, e de manhã cedo ela estava aqui no púlpito de novo, olhando para a cara do Abraão. Vou falar com ela, não é o papai do céu. Mas ela está aqui aprendendo, né, irmãos? Então, assim, isso é o que Moisés já tinha falado para o povo lá atrás. Nós estamos falando aqui de um tempo de 1000 anos antes de Cristo. Então já tinha um ensinamento, ensina o teu filho. Ele vai falar, em algum momento ele fala, inculcarás os teus filhos, ou seja, colocar na cabeça, ensinar os teus filhos. Eles precisam aprender isso, para que eles possam crescer, né, em conhecimento do Senhor. Ele fala também um verbo que depois eu fui procurar saber um pouquinho mais. Ele fala assim, atarás como sinal a palavra do Senhor no teu braço e entre os teus olhos. E é muito interessante, irmãos, a gente buscar essas coisas. Às vezes a gente passa pelas essas coisas na Bíblia e não busca saber. Existe uma coisa chamada filactério. Eu não sei se os irmãos conhecem isso, eu fui procurar saber. Pedro Felipe está ali, né? É uma coisa feita de couro, que as pessoas amarram, os judeus amarravam no braço e na cabeça com uma caixinha, e dentro dessa caixinha tinha alguns textos da Bíblia que eram exatamente as leis, né, do Senhor. Então colocava isso dentro da caixinha e amarra na cabeça e no braço, né? Então assim, quando a Bíblia fala aqui, né, no versículo deixa eu só achar aqui, irmãos, no versículo 8 aqui, ó, atarás como sinal na tua mão e terão por frontal entre os olhos. Literalmente a questão é amarrar no braço e na cabeça a lei do Senhor, numa caixinha, num papel, né? Isso, os judeus, alguns deles ainda fazem isso. Eu busquei na internet isso. Alguns ainda andam com essas coisas amarradas no braço, na cabeça, para se lembrar, né? E toda vez que for fazer alguma coisa, e toda vez que for pensar em alguma coisa, lembrar da lei do Senhor na sua vida, né? E o próprio Jesus, depois lá em Mateus capítulo 23, ele vai falar que as pessoas aumentam os seus filactérios, né? Ou seja, mostra que sabe, que conhece muito a lei do Senhor, mas não praticam. E muitas vezes isso é o que acontece conosco, né? Escrever nos umbrais da casa, né? Ou seja, a minha casa, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, né? Depois tem essa palavra mais à frente, mas a pergunta é, a nossa casa tem sido uma casa onde nos umbrais da nossa casa tem escrito, essa casa aqui pertence ao Senhor? Será que os nossos vizinhos sabem disso? Qual é o comportamento da nossa casa, para que os vizinhos saibam que aquela casa é uma casa diferente, né? Que ali eles podem talvez buscar algum refúgio, alguma orientação, né? Algum cuidado. E por último ele diz, temerás e servirás e jurarás ao Senhor. Então Moisés está alertando o povo para a caminhada que eles teriam um pouco mais à frente, né? Moisés então vai lembrar para eles que o resultado disso tudo são bênçãos que eles talvez não tivessem pensado, né? Ele vai falar lá na frente, grandes e boas cidades vocês vão viver, que não foram vocês que construíram. Vocês não precisaram construir aquelas cidades, eu mandei construir para vocês, vocês vão viver lá em grandes e boas cidades. Casas cheias de tudo que é bom, mas não foi vocês que encheram. O próprio Deus providenciou isso para vocês, né? Poços que vocês não abriram. O povo tinha passado dificuldade com relação à água no passado, lá no deserto, mas Deus já está mandando um lugar para eles onde eles têm água, e que não foram eles que abriram aqueles poços. Ou seja, no trabalho braçal não seria necessário.
vinhais e olivais que não plantastes. Então o Senhor já tinha preparado todo o caminho do povo. Quando chegasse em Canaã, tudo já estava preparado, tudo já estava pronto para eles. E o que eles precisavam fazer? Obedecer, lembrar das leis e obedecer ao Senhor. E aí, irmãos, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção para a gente, né? O Senhor tem cuidado de nós. Tudo vem do Senhor. Muitas vezes a gente fica pensando, não, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz isso. Sim, você se esforçou, você trabalhou, mas você se esquece que você só levantou da cama porque o Senhor te fez levantar. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã e faz a gente levantar da cama, e faz a gente ter ar para respirar, faz a gente ter um café na mesa, né? Faz a gente ter a inteligência, a força, a capacidade de realizar o nosso trabalho. E aí, quando esse povo ia chegar na terra, que tudo já estava preparado, irmãos, lembre que tudo o Senhor já preparou para o irmão também. Tudo o Senhor tem preparado para nós. Todas as coisas que temos vivido é porque o Senhor tem preparado para nós. E esse é um ponto que eu tenho pensado também, né? O Senhor tem provido tudo, todo cuidado, Ele tem feito tudo por nós. Ele tem sido fiel à sua promessa. E de novo eu volto no primeiro ponto. Nós temos sido fiel à promessa que fizemos ao Senhor, temos cuidado da nossa casa, temos feito, né, da nossa vida realmente uma vida colocada aos pés do Senhor. Esse é um ponto que a gente precisa realmente pensar sobre isso. E aí, irmãos, a gente saltando então lá para o capítulo 2 de Juízes, a gente dá um salto na história, e esse capítulo então ele foi escrito há mais ou menos 350 anos depois que o povo entrou em Canaã. Ou seja, o povo então tinha recebido, né, toda a orientação, entrou em Canaã, viveu um tempo grande em Canaã, um tempo de vitória, um tempo de coisas boas, assim como Moisés tinha falado, assim como o Senhor tinha prometido, né? E nos dias de Josué e a sua geração, o povo serviu a Deus e viram as obras de Deus na sua vida. Porém, Josué morreu aos 110 anos. E junto com Josué, depois, né, lá no versículo 10 desse capítulo, a Bíblia diz, foi também congregada aos seus pais toda aquela geração de Josué. Todos eles, né, foram morrendo, tempo a tempo, e essa geração então se findou. E aí, irmãos, olha o que a Bíblia nos fala lá no versículo 10. Outra geração, após a geração de Josué, apareceu, se levantou, mas eles não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que se fizeram em Israel. Então, irmãos, aqui a gente vê um tempo onde essa geração que se findou, ela não obedeceu, apesar de ter usufruído das bênçãos de Deus, apesar de ter sido cuidado por Deus, essa geração não obedeceu a Moisés e as leis do Senhor e não repassou o conhecimento, as leis do Senhor e como servir ao Senhor para os filhos, para os netos, por aqueles que vieram à frente. E aí, interessante, né? A Bíblia vai dizer que eles não conheciam o Senhor e nem tampouco as obras que fizeram a Israel, as obras que o Senhor fez a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. A partir daquele momento, começaram a desobedecer ao Senhor, começaram a não caminhar no caminho do Senhor, começaram a fazer as coisas que eram más aos olhos do Senhor e começaram a servir aos deuses daqueles lugares. E aí a gente lembra, né, que na tomada da terra de Canaã, né, alguns povos foram ficando ali meio que do lado, né, meio que envolvidos com o povo do Senhor, e a partir daquele momento, você vê como o povo de Deus foi sucumbindo às coisas do dia a dia, se entregando às coisas do dia a dia e passaram a viver de acordo com o povo vivia naquela época. E aí eu lembro de Paulo escrevendo lá em Romanos 12:2 para nós, dizendo que a gente não deve se conformar com o que a gente vive no dia de hoje, com o século que a gente vive, porque senão nós vamos ficar igual a eles. E aí, irmãos, os irmãos me perdoem, mas sem qualquer questão partidária, eu não consigo falar desse tema sem lembrar do que nós tivemos agora há pouco tempo, que foi as eleições, e algumas discussões completamente infundadas com relação a questões que são caras para a nossa igreja.
que são caras para o povo do Senhor, como questão de aborto, como questão de ideologia de gênero, como sérias questões que foram colocadas como sendo as coisas mais normais, ou as coisas que que estão aí no mundo e que a gente tem que se acostumar com isso. E a gente se pega a igreja discutindo se isso realmente é ou não é, o que tem que acontecer ou deixa de acontecer. Isso devia estar inculcado na nossa cabeça e no nosso coração. Isso é lei do Senhor. A gente não deveria nem perder tempo discutindo com isso. Mas como a gente vê aqui na Bíblia, alguns que não conheceram o Senhor, alguns que não foram instruídos no Senhor, começam a viver de acordo com o povo que está naquela terra, naquele momento, e começam então a fazer as coisas que são mais perante o Senhor. E por conta disso começam a viver então algumas questões, que o Senhor então começa a deixar com que o povo caminhe numa condição errada e eles começam então a sentir as consequências dessas questões. Então, irmãos, o terceiro ponto que eu queria colocar para a gente caminhar para o final é exatamente isso. O quanto nós temos investido em ensinar, cuidar, tratar das leis do Senhor na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com aqueles que vivem ao nosso lado. Quanto tempo nós temos dedicado a isso? Começar de mim. Eu tenho sido muito fraco nessa situação, preciso melhorar muito isso dentro da minha casa. Tempo que a gente às vezes tem no WhatsApp, o tempo que a gente tem às vezes na televisão, o tempo fazendo alguma outra coisa, a gente podia estar investindo um pouco mais nesses ensinamentos, para que as próximas gerações não sintam falta ou não vivam sem esse conhecimento da mensagem do Senhor na vida deles. Então, o quão importante é trazer as crianças, trazer os nossos jovens, trazer os nossos adolescentes à igreja. Vimos a igreja. Nós temos uma escola dominical, como eu já falei, irmãos, totalmente estruturada para os irmãos. A gente abre, a Secretaria da Escola Dominical abre para discussões, temas que os irmãos queiram trabalhar, assuntos que os irmãos queiram tratar. A escola dominical está à disposição, os pastores estão à disposição, os professores, para que a gente possa ser ensinado e caminhar de acordo com o que o Senhor tem para nós. Irmãos, então, esse é um ponto muito importante para nós. O quanto nós temos ensinado os nossos filhos. Porque o que acontece hoje, irmãos, é que os nossos jovens e adolescentes, e tem muitos deles aqui, depois os irmãos podem conversar com eles se quiserem, pergunte para eles o que eles enfrentam na universidade. Como eles são confrontados na universidade. A gente vê algumas notícias pela televisão, pelo jornal, mas só quem tem filho na faculdade sabe o que eles passam lá dentro. Sabe como eles são confrontados, como eles são pressionados sobre algumas coisas. E se eles não estiverem preparados para discutir esse assunto lá, pode ser que em algum momento eles entrem uma pulguinha na mente deles ou atrás da orelha deles e aí as coisas começam a ficar complicadas. Lembre-se de Jesus quando foi traído, quando foi tentado no deserto. A primeira pergunta de Satanás para ele é: se tu é o Filho de Deus? Então já começa a colocar uma dúvida, que se Jesus para pensar ali, será que eu realmente sou o Filho de Deus? A gente não estava aqui hoje. Então será que os nossos filhos realmente têm essa certeza no momento em que colocarem uma questão para eles na universidade, ou no colégio, ou em qualquer lugar, eles vão ter a certeza, assim, não, isso não é a lei do Senhor para a minha vida. Eu preciso lembrar da lei do Senhor, o que o Senhor fez com os meus pais, com meus avós, com a minha família, o que o Senhor tem feito comigo. E eles vão ter sempre a certeza do Senhor que eles têm na vida deles. Então, como é importante, irmãos, por isso eu queria trazer esse tema novamente, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho mais sobre isso. Como é importante a escola dominical, como é importante o cuidado com as crianças, como é importante o cuidado com os adolescentes, com os jovens e com a nossa casa. Para que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Nos lembrar que as cidades que nós vivemos hoje não foram construídas por nós. Que os poços que a gente tira água hoje não foram construídos por nós, mas porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado a cada momento da nossa vida. Irmãos, esse é um texto muito interessante. Eu gostaria que os irmãos tivessem a curiosidade, depois de ler um pouquinho sobre isso, ler essa parte de Deuteronômio e depois entender esse livro de Juízes, como que o Senhor foi cuidando do povo, mas como que o povo tem às vezes se esquecido e deixado de caminhar com o Senhor, lembrado das suas leis, lembrado do seu cuidado para com o povo, com o nosso povo. E às vezes nós nos vemos em cada situação, que a gente às vezes pensa assim, se eu tivesse orado um pouquinho mais, se eu tivesse buscado uma orientação um pouquinho mais profunda, se eu tivesse chamado um irmão para orar comigo, eu talvez não teria tomado essa decisão, talvez não teria tomado esse caminho.
É claro e é óbvio, nós como calvinistas, né, sabemos que o Senhor tem o domínio de todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas a nossa responsabilidade em alguns momentos, né, ou em todos os momentos, ela também tem um resultado muito, muito grande na nossa vida. Então, irmãos, é importante que nós aprendamos, né, a cuidar da nossa vida diante do Senhor, cuidar da nossa família, tratar dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes no caminho do Senhor. Como a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, inculcar, colocar na nossa cabeça, gravar na nossa cabeça, não mais amarrando no braço ou na cabeça a lei do Senhor, mas fixando na nossa mente, na nossa caminhada no dia a dia, para que a gente possa caminhar na presença do Senhor e usufruir das bênçãos, da graça do Senhor que Ele tem para nós, e Ele tem sido fiel e tem cuidado do seu povo e tem tratado de nós a cada dia. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar?